E aí, moçada, tudo bom? Vamos falar rapidinho um pouquinho sobre algumas atualidades que aconteceram no decorrer dessa pandemia e um pouquinho também das atualidades do final do ano passado para cá que possam ajudar vocês nas questões dos vestibulares, beleza? Então vamos começar a aula aí, valeu, galera. Vamos lá, então. Tem quem falou Vamos que tem, começar aí, foi. pessoal. Prepara aí, Tonon, o seu discurso. Vamos lá, então. Caraca, Antes de velho. falar o bom dia, como sempre, aquelas palavras abençoadoras do seu Tonon. Tonon, manda bala aí. Galera, algo que se diz para as pessoas tem que vir do coração. E o que eu disse ontem é exatamente o que estava no meu coração. Essa aula virtual, a gente tem que mandar esse bom dia em dobro, como eu disse ontem. Porque só com esse bom dia duplamente energizado, a gente vai quebrar as muralhas, vai quebrar o computador e vai estar junto na sala de aula, como se fosse. Então vamos mandar aquele bom dia como? No pique, dando o máximo de si, gritar pra valer, querer estar participando na aula, vai ser o melhor bom dia desse ano. Vamos lá, galera, vamos lá, quero todo mundo. Bora lá, bora lá. Tem que falar bora, bora, bora. Bora, vamos nessa, então, pessoal. Primeiramente, aquele que não pode faltar, o matinal de sempre, o salve, salve imprescindível, tchararã. O de vocês, bom dia! Bom dia! Meu Deus do céu, vocês estão superando. Eu aposto que eu já tá fazendo. Brasil! E aí, né, sobre as atualidades que aconteceram, nós estamos no meio de uma pandemia, estamos com o coronavírus, mas só que o mundo ele é dinâmico, ele ainda continua, né, com as suas questões de atualidades acontecendo. Então vamos lá? Boa, moçada. Então vamos lá, vamos começar, maravilha, coisa linda, vamos falar um pouquinho sobre atualidades, porque o mundo não para, certo? Infelizmente estamos aí com essa pandemia do Covid, tá? E 19, mas só que o mundo ele continua cada vez mais se transformando. Então vamos começar aí? Vamos lá, pessoal. Dando início, então, sobre as atualidades que aconteceram em 2020, eu vou voltar também um pouquinho em algumas coisas que aconteceram no final do ano passado, que também podem ser exploradas nos vestibulares, quando os vestibulares voltarem, mas as aulas de atualidades não podem parar. Vamos nessa? Então, a primeira coisa que eu destaquei para vocês aí, ó, saída do Reino Unido da União Europeia, ruptura que ficou conhecida como Brexit. É a saída do Reino Unido, né, de dentro do bloco econômico da União Europeia. Mas é importante destacar, dos 4 países do Reino Unido, 2 queriam sair, que é a Inglaterra e Irlanda do Norte, que a Irlanda do Norte queria sair também, porque se a Inglaterra vai, ele vai também, né? Mas Escócia e País de Gales chegaram a fazer, inclusive, plebiscitos dentro dos seus próprios países para ver se permanecia ou não. E um detalhe importante é que a União Europeia falou, Escócia, País de Gales, se vocês saírem, podem entrar na União Europeia, não tem problema nenhum. Então vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos, um assunto bem importante. Pessoal, o Oriente Médio, né? Janeiro foi bem conturbada a questão do Oriente Médio. Donald Trump, em janeiro, autorizou que drones realizassem um ataque aéreo, que resultou na morte do general iraniano. Então, olha só, o Trump foi mexer lá com o pessoal do Irã, certo? Acusando eles de ataques e probabilidades de ataques futuros. Trump também matou o líder do Estado Islâmico e aumentou cada vez mais, então, por consequência, o preço do petróleo, deu uma pressionada no barril do petróleo na questão mundial. Lembrando,
tanto o Irã quanto os países do Oriente Médio são grandes produtores de petróleo. E com isso, qualquer probleminha, mesmo religioso, social e econômico que aconteça lá, vai dar essas questões. Lembre também o que aconteceu na Arábia Saudita, né? De explodir a refinaria. No dia que explodiu a refinaria, o preço do petróleo foi lá para o teto, né? Para quem tinha ações da Petrobras, se deu bem naquele dia. Joia? Então vamos lá. Aqui, pessoal, antes da crise econômica de 2008, o barril de petróleo chegou a ser cotado a 113 dólares. Observe, em 2008, 113 dólares. Nos últimos anos, com a redução econômica pós-crise de 2008, chegou a custar 70 dólares na média. Isso aí era uma média, tá? Durante a pandemia na Ásia e na Europa, então o processo forte de pandemia na Ásia e na Europa, esse barril de dólar que custava 70, chegou a custar 130, passou a custar 23 dólares em determinados momentos. Gente, assustador. Pena que nós não vimos este valor refletido na bomba de combustível para a gente, né, pessoal? Infelizmente. Vamos lá, então. A guerra comercial entre China e Estados Unidos, a troca de farpa entre Donald Trump e o governo chinês, um acusando o outro, um aumentando o imposto de produtos para o produto do outro no seu país. Quem começou com todo esse disque-me-disque? Donald Trump. Ele foi mexer com quem estava quieto, a China estava lá tranquila. O Trump tem que entender que a China não é dependente dos Estados Unidos, e sim ao contrário. Os Estados Unidos, em boa parte de muitas matérias, é dependente da China. Mas detalhe, não é só os Estados Unidos que é dependente da China. Vários outros países do mundo, inclusive o Brasil, é dependente da China. Tá? Ser dependente de produtos, isso não chega a ser tão ruim como todo mundo fala por aí. Nós, no Brasil, não podemos produzir tudo. Os Estados Unidos não vai produzir tudo. E a China também não vai produzir tudo. Então, eles têm muitas coisas também que são nossas, que nós exportamos para eles. Eles têm muita coisa que os Estados Unidos exportam para eles. Mas só que a questão é, essa guerra comercial que existiu entre China e Estados Unidos são duas grandes potências que estavam brigando pela economia global, certo? A chamada briga de cachorro grande. Vamos lá? Crise diplomática entre Brasil e China. Infelizmente, nós tivemos esse episódio político que, na opinião de muitos aí fora, foi completamente desnecessários. Começou por ataques via internet, né? Ataques fazendo comentários preconceituosos quanto aos chineses, colocando na conta deles a culpa do Covid, e não é a culpa deles, tá? O corona ele já existia em outras formas, já desde antes, há décadas passadas, mas só que nesse formato novo, por isso que é Covid-19, né? Ele tem um formato novo, ele teve uma evolução bem agressiva, né? Mais agressiva às vezes que uma pneumonia mesmo. Então, é algo de se preocupar e a culpa não é dos chineses. E não cabe às lideranças brasileiras ficar postando em internet representantes da população, nossa, fica postando em internet provocações aos chineses. Muito pelo contrário, eles são nossos maiores parceiros econômicos. Então, nós não devemos brigar com os nossos parceiros econômicos. Eles são os que mais compram do Brasil. As nossas exportações vão em peso para a China. Então, a gente tem que pensar antes de ficar tirando sarro ou falando abobrinha sem saber o que está falando, né? Nós temos que pensar muito bem em quem que nós vamos atingir. Tudo bem? Então, fica aí a crítica para os nossos governantes. Nossos governantes têm que se preocupar com o povo, têm que se preocupar em governar, têm que se preocupar em cuidar do que está acontecendo com relação à Covid, por exemplo. Por que não vai visitar os hospitais? Por que não vai ver como é que está na linha de frente, em vez de ficar só falando na internet, certo? Então, é essa a questão. Nós queremos pessoas que governem o Brasil, independente, na minha opinião agora, política, independente do político, desde que ele leve o Brasil para frente, não trave o Brasil ou traga ele para trás, combinado? Então é importante que o Brasil tenha esses tipos de governantes. Vamos lá. Pessoal, mais um destaque aí para vocês, ó. Mudanças na tributação brasileira, reforma da Previdência, pessoal. Imagine isso aí, né? Muita gente que está assistindo esse vídeo agora não sabe nem quando vai se aposentar, porque essa foi uma reforma que aconteceu agora, mas as reformas previdenciárias, no Brasil acontecem em média a cada 10 anos. Então fiquem tranquilos, vocês vão passar por várias outras reformas e vamos ver como é que vai acontecer.
A reforma deu, sim, um alívio para a economia brasileira, e o Covid que acabou chegando logo depois e prejudicando a nossa economia, tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar. Não só o Covid, outros fatores políticos, sociais e econômicos também acabaram prejudicando a nossa economia, certo, pessoal? Não vamos depositar tudo também na conta do Covid. Importante. Contaminação do litoral brasileiro, derramamento de petróleo, janeiro de 2020, completava 5 meses, pessoal, preste atenção, 5 meses após as manchas de óleo surgirem no litoral, o governo não sabe qual é a origem da poluição, isso é importante, porque até agora ele não sabe. Nós tivemos, segundo o IBAMA, 1.004 municípios, 1.004 localidades que foram atingidas desde o dia 30 de agosto, quando surgiram as primeiras manchas de petróleo, tá, pessoal? Do dia 29 ao dia 30 de agosto. E o governo simplesmente não sabe a origem. Acho que foi um, acho que foi outro. Não é por achismo, tá, pessoal? As universidades federais, elas têm o DNA, como se fosse o DNA, é a estrutura, a composição de carbono do petróleo. E, por essa composição de carbono, muitas universidades federais, a de Pernambuco, a do Rio de Janeiro, a do Rio Grande do Norte, essas universidades, elas conseguiram chegar à origem da onde veio o petróleo. Não quem transportou o petróleo e derramou, mas da onde veio o petróleo, certo? E aí foi totalmente ignorado pela questão do ministro do Meio Ambiente, quando ele falou, não, imagina, não foi isso veio da Venezuela, não veio de outro lugar. Gente, presta atenção. A corrente marítima sai do Brasil e vai em sentido à Venezuela. Não tem como, não tem como. Tem que avisar o ministro do Meio Ambiente lá, né, que a corrente marítima, ela vem do Brasil, ela vai do Brasil para a Venezuela, e não da Venezuela para o Brasil, então não tem como vir de lá para cá, beleza? Outra coisa que tem que avisar ele é que, no caso, no Brasil, não tem tigre, né, porque no dia da biodiversidade, agora recentemente, ele colocou, né, uma foto lá, acho que, se eu não me engano, foi uma arara ou um tucano e um tigre, e parabéns à biodiversidade do Brasil, né, no próprio veículo do ministro do Meio Ambiente. Então, nós estamos bem assessorados também na questão ambiental. Beleza? Chuvas de verão, pessoal. Importante, nós tivemos uma chuvarada de verão muito grande. Destaque para as ilhas de calor também das cidades, pessoal. Cada vez mais os centros da cidade estão ficando mais quentes, né? Cada vez mais nós estamos tendo mudanças climáticas, né? O aquecimento global e os temporais fora de época, pessoal. Esses temporais que vêm acontecendo, assustando o nosso verão, por exemplo, né? Todo mundo, quando dava aquela chuva mais forte no verão, teve gente que falou, nossa, passou um furacão, passou um tornado, fiquem tranquilos, não passou nada disso, era apenas uma tempestade muito forte que aconteceu na região, né, norte do Paraná, sul de São Paulo, e assim sucessivamente. Os mecanismos por trás das catástrofes dentro da cidade, a falta de infraestrutura, a falta de planejamento para o crescimento das cidades, a falta de cuidado com o meio ambiente, e o meio ambiente está devolvendo para a gente agora, né, essas questões. Então, ele está, assim, mais ou menos, eu não gosto da palavra se vingando, mas só que ele está mostrando, ó, se você não cuidar de mim, você está lascado. E é isso que realmente vai acontecer, certo? Coronavírus, qual é a relação entre o meio ambiente e a pandemia de vírus? Pessoal, isso é muito interessante, porque pode ser explorado também nos vestibulares, tá? Essa questão. As pessoas estão ficando mais em casa, está tendo menos poluição, menos trânsito, as pessoas estão circulando menos, a produção de lixo reduziu, tá? O convívio com a família aumentou, as questões de cuidar da casa também aumentou bastante, o relacionamento da família, e você estando mais próximo do seu dia a dia, interagindo melhor dentro do seu dia a dia, com o seu próprio ambiente, faz com que seu ambiente seja menos degradado. Eu estava observando, por exemplo, a quantidade de ninhos de tartarugas marinhas que aumentou nas praias urbanas de João Pessoa, né? Andando pelas praias, vocês observam, eu vou usar João Pessoa como exemplo, né? Que as tartarugas voltaram a desovar lá, porque as praias estão fechadas para as pessoas. Então, a vida marinha começa a tomar o seu lugar de novo, né? É interessante que a própria natureza ela vai se regenerando. Muitos países no mundo divulgaram índices de taxas de carbono baixíssimas, como
muitas décadas não se via. Então é bem interessante, né, essa questão. A pandemia também veio para dar um sossego, para dar um respiro, para dar um alívio também para o mundo. Tem esse lado positivo, né, não da pandemia, mas esse lado positivo de preservação ambiental, tá certo? Tranquilo? Já o lado negativo fica por conta do coronavírus, que vem matando muitas vidas, tá? E a gente tem sim que se preocupar muito com essa questão do vírus. Combinado? Vamos lá. Em meio à crise provocada pela pandemia, o governo argentino anuncia o abandono da negociação com o Mercosul. Ele deixou de lado, né, para priorizar a economia interna no país. Os demais membros do bloco devem avaliar medidas jurídicas, institucionais e operacionais contra essa decisão. Então, o que vai acontecer? Vai todo mundo ver juridicamente, institucionalmente, como que funciona essa questão de, pô, será que a Argentina pode simplesmente abandonar o Mercosul e falar assim, não, tá aí, eu não vou mais participar de reunião, eu vou me preocupar com a minha economia, eu vou preocupar em reerguer para depois estar beleza? É assim que vai funcionar? Né? Será que é o fim do Mercosul de fato? Né? É isso que o pessoal vem questionando. Será que quando sair da pandemia, voltar à normalidade, né? Será que a Argentina vai voltar a fazer o negócio dentro do Mercosul? É essa a questão. Então, fique muito atento, porque o governo da Argentina fez isso. E ele deixou muito claro, né, por ser um governo peronista, né, deixou muito claro que não está numa boa relação com o Brasil. O nosso próprio presidente, na nomeação do presidente argentino, falou que não ia, que não fazia questão nenhuma de ir, justamente pelo posicionamento político do presidente, mas só que ele esqueceu que a Argentina é o nosso segundo maior parceiro econômico, depois da China. E ele também arrumou o problema, então, com a Argentina. Olha só, né? Cada coisa que nós vamos tendo que descascar. É sempre importante manter vivo isso na memória de vocês. Combinado? Bom, os 3 poderes, manifestações contra o Congresso. Entenda como é dividido o sistema político no Brasil. Vamos lá, eu vou ajudar vocês a dar uma entendida. O executivo, ele é composto por presidente, composto por governadores, composto por prefeitos e principalmente o povo. No caso, nós. Tudo bem? O executivo. O legislativo é aquele que vai fazer as leis. O executivo assina lá. Só serve para assinar e tomar as decisões. Quem vai fazer as leis é o legislativo. No caso, deputados federais e estaduais, senadores, vereadores e enfim. E o judiciário, que é o terceiro poder, seria o Ministério da Justiça, juízes, promotores e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Só para entender um pouquinho dessas questões. Para se fazer cumprir a lei, é preciso do judiciário. Para se fazer as leis, também se necessita do legislativo. E para que essas sejam aceitas, é necessário o executivo. Os 3 poderes interagem entre si. Eles não são separados, não são organismos separados. Eles são organismos que têm que trabalhar em conjunto. É necessário que se trabalhe em conjunto. Então, as manifestações contra o Congresso Nacional, contra o Senado e até mesmo contra o Supremo Tribunal Federal por parte do ministro da Educação, né, que falou que por ele prendia todo mundo lá e tal, e chamou de vagabundo e assim vai, né? São atitudes que vão contra a nossa democracia e que vão contra a nossa Constituição, tá? Então, fiquem muito atentos, porque os vestibulares podem, sim, se basear e cobrar sobre esses tipos de assunto. E é interessante que todos estejam de pleno acordo e consciência do que possa vir a aparecer para vocês. Combinado, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção, valeu, show de bola. Pode mandar perguntas, tirar dúvidas, que aí nós vamos responder no nosso vídeo, tudo bem? Lá. Não esqueça, então, de deixar seu joinha, seu like, se você gostou do vídeo, tá tudo ok? Valeu, galera, muito obrigado. Tamo junto aí. Até. Tchau, tchau.